paz do Senhor Jesus. Estamos saindo para mais um dia de nossa missão Santarém. Hoje o dia tá bonito demais. Olha só. Vamos nessa viagem. Missão Santarém. Como você nosso canal foi criado com o intuito de registrar ensinamentos sobre missão, sobre como doutrinar o missionário. 2014, que foi chamado por Deus para nesse ministério. Ministério missionário. Desde lá a gente está sendo treinado pela unção, pelo Espírito de Deus para uma missão lá num país aí. Deixe lá nos comentários qual é o país que você já acha que é. E a gente abriu essa oportunidade para ensinar obreiros. Essa porta, né? Abriu essa porta para ensinar obreiros. Vou deixar registrado também, né? Como fazer a obra de Deus. Eu nunca vi um canal com esse intuito. Com essa intenção, né? De ensinar o obreiro que ele tem que aprender, o que ele tem que fazer. Até ele partir para a missão. Bom dia. A gente está falando sobre o profeta Joel. A gente traz a palavra de Deus porque não é só para ficar nos nossos
dentro do nosso assunto, né? Tem que trazer um assunto da Bíblia também, né? Aí a gente escolhe um livro para uma palavra para ensinar, né, pro povo. Porque se a gente for falar só da missão aqui também, fica chato, né? O mais gostoso é falar da Bíblia, né? Falar da palavra. Apesar de como eu ensino, né? Ainda não está com a palavra. Ainda não está com a fé. Ainda não está com a decisão na mão, né? A palavra de decisão na mão. A gente está sendo treinado desse ponto de vista aí. Só com a presença. A presença de Deus. Eu ainda não consegui comprar um bastão, porque se comprar um bastão fica legal a imagem aqui, ó. Aí colocar bem aqui, ó. Só que cansa meu braço. Comprar um bastão fica legal, né? Tem que me seguir aí, pá. Aqui. Tem que curtir. O YouTube veio aqui. E presta o conteúdo. Fica boa, vou comprar um bastão. Ele está estudando o profeta Joel. E é uma delícia. Esse é um livro maravilhoso. Um livro abençoado. Deus escolheu essa cidade aqui, cidade de Santarém,
Tá sendo maravilhosa a experiência, porque a gente tá guiado por Deus mesmo, né? Então alimento, vestimenta, recurso financeiro, cuidado com o corpo, tudo está sendo dado por Ele. Tudo está sendo providenciado por Ele. Então é por isso que está sendo maravilhoso, tá? Está sendo surpreendente, né? Deus não tem deixado faltar roupa, não tem deixado faltar alimento, não tem deixado faltar água, não tem deixado. Deus tem dado livramento, cuidado da família. Quando eu digo assim, por conta de Deus, né? Eu digo porque a igreja ela tem projetos, né? De projetos missionários que custeia essas coisas para o obreiro. E no nosso caso, como está só pela fé mesmo, tá tudo na mão de Deus. E Deus faz tudo direitinho. Não é negócio de injustiça não. Ó, devagar aqui que tem que prestar atenção. Aqui, ó. Quando chove, tá chovendo muito aqui. Aí a rua fica... É uma cidade... Característica dela é... Ela não é de barro, entende? Ela é meio areiúsca, entende? Meio de areia. Areia, sabe? Aí... Uma vez eu fui cavar uma fossa ali, um sumidor. Aí o pedreiro, né? Eu tava ajudando o pedreiro. Aí ele ficou abismado, rapaz, que eu cavei. Era um metro de boca, 1,5 metro de boca. Por 1,70 de fundura. Cavei em questão de 1 hora, 2 horas. Aí ele ficou abismado.
Ele ficou abismado, né? E eu não entendi muito, mas aí depois eu fiquei raciocinando que porque no Amazonas é uma cidade de barro, né? Barro mesmo, um barro duro. Então lá já demora um pouquinho você cavar o buraco. Aí eu sou pedreiro, né? Sempre eu tive que fazer esse tipo de serviço lá. E aqui eu cheguei aqui, é só meter a pá, mano. Essa é areia, entende? É uma areia, que eu vou mostrar pra vocês. Ali, aqui tá muito. Vou mostrar pra ali. Ó, tá vendo aí? A rua. Aqui é que dá de aparecer mesmo. É areia. O solo é areústico. Aí eu só enfiava a pá. Já empurrava com o pé. Empurrava com o pé. Ah, mas aí fica mamado. Aí você vai só derrubando. Tan, tchá, tchá, tchá. Ah, eu era muito rápido. Já nem usar picareta. E eu derrubava muito rápido. Rapidinho cavei 1 metro, depois 70 centímetros. Ficou assustado, mas aqui a gente tá acostumado no barro duro, né? Aí pega uma mamadinha de areia dessa. Aí a prefeitura, para a rua ficar um pouco mais dura, né? Como é areia, dá aquelas valas, entendeu? Umas valas feias. Tem algumas ruas que ainda tem, mas quando eu passar eu vou mostrar para vocês. Ela joga essa pissarra. Uma pissarra. Ó, joga uma pissarra, é um barro misturado com terra, entendeu? Mas mesmo assim, esse barro ele é areiústico. Aí o que segura a pancada da chuva, né, para não cavar, para não ficar um buracozão, né, é a pedra, né? É uma pedra, um cascalho que vem junto com o barro. Que aí aquele trator compactador passa, aí deixa bem firme, um barro misturado com um cascalho, olha lá. Aí não cava, né? Tudo é assim, ó, tudo a rua é assim. Uma cidade que está se desenvolvendo. Ainda não está todas as ruas asfaltadas, né? Está em desenvolvimento. Ó, aqui é só tá areia aqui, ó. Acho que jogaram cascalho, acho que já tá levando tudo.
Olha aí, ó. Essa areia aqui, ó. Areia rústica. Cidade é assim. E o profeta Joel, voltando aqui, o profeta Joel. O contexto do profeta Joel e o texto. O contexto fala de uma situação que ele começa perguntando para o povo dele, né? Aconteceu isso em vossos dias? Ele faz uma pergunta no versículo 2. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Aí se dá o contexto. O contexto é o assunto, é a introdução que vem antes do texto. Isso é contexto. Entendeu? Então ele pergunta, ele quer saber do contexto, entende? Ele quer saber do contexto. Por quê? Porque ele estava falando de um povo futuro que ainda não tinha surgido. Ainda não tinha ascendido. Ele não estava falando do povo de Israel. Entendeu? O texto, a interpretação é de um povo, de um surgimento de um povo. Surgimento de um povo. Fala da característica de um surgimento de um povo. Aqui, ó. Olha, esse barro misturado com esse cascalho. Aí fica durinho aí, a chuva nos buracos. Porque se ficar só mesmo sem esse cascalho, fica umas valas, velho, feio. Tem rua que tem essas valas. Eu vou mostrar pra vocês. Porque devido à cidade ser areia, justo ser só areia, né? Eu não sei como é que se diz na geologia. Uma cidade que o solo é areústico. Não sei como é que se diz. Então, o texto fala do surgimento de um povo. Um povo que vai surgir e que vai herdar a eternidade. Entendeu? E que vai submeter o povo dele. Sujeitar o povo dele. Qual é o povo dele? O povo de Israel. Judeu. Entendeu?
Tá entendendo assim mais ou menos? Livro Profeta Joel fala do surgimento, o texto que vai submeter, sujeitar o povo dele. O contexto, ele deixa bem claro, com duas perguntas, né? Aconteceu isso nos nossos dias, nos vossos dias? Falando um pouco assim. Ou nos dias de vossos pais? Então aí é o contexto já. O contexto é a história antes do texto, entende? Então se ele está perguntando, bom dia. Se ele está perguntando, é porque ele nunca tinha visto uma coisa assim, entendeu? Se ele está fazendo uma pergunta, uma interrogação, está interrogando. Aí ele pergunta aos anciãos. Que é o contexto. Estou bem frisando isso aqui, que é porque para você entender as outras séries, porque senão os outros capítulos, porque senão você não guarda a mensagem, aí quando chega nos outros capítulos não entende. Então vamos lá. O texto original fala de um surgimento de um povo poderoso, inúmero. Grande. E que vai alcançar a eternidade. E o contexto que se pode absorver do profeta Joel é de que não tinha ainda se levantado um povo que nem este. E que ia submeter o dele. Olha que interessante, sabe? Interessante da interpretação de Joel. É que ele começa a figurar a palavra de Deus,
a figurar. O que é figurar? A colocar figuras, colocar personagens, colocar exemplos. Sobre a mensagem, aí ele leva para onde? Ele traz um cenário de agricultura, entende? Ou seja, da importância da época, entende? Ele queria mostrar como ele queria mostrar a característica desse povo, entende? Porque nós, para entender no nível espiritual, é muito fácil para nós. Porque hoje nós somos esse povo, é o povo cristão, os crentes. Mas para ele, na época, era muito difícil. Entendeu? Muito difícil. Aí o que que ele toma? Ele toma um sistema, ele toma um povo em que detinha o poder econômico da época. Entendeu? Em que tinha nas mãos um poder sobrenatural, entende? Um poder que sustentava população, sustentava a nação, que é o poder econômico, entendeu? Os maiores produtores da época eram os maiores bilionários que tinham, entendeu? Hoje mudou esse cenário aí, mas na época ele trouxe o exemplo disso aí, que esse povo ia lutar fortemente contra o pior inimigo de Israel. Entende? Então, tradução: está nas tuas mãos abençoar Israel. Tu que é crente, já pega logo tua lapada. Quando tu ora por Israel, tu não tá fazendo nada fora do teu dever, não. O nosso dever é orar por eles, que eles sejam abençoados. Entendeu? Então o profeta Joel começa perguntando: aconteceu isso
Olha, tem essa fruta aqui, ó. Esse aí que é o meu. Uma delícia aqui, ó. E aí, Eva? Essa fruta aqui é abençoada. Chamada jambo. Tem aqui no meio da rua. É isso que eu falo. E aí, Guilherme? Vai pra lá também. Vai pra lá também? Eu vou dar uma parada lá que segunda-feira eu esqueci a lanterna de cabeça lá em cima de uma bolsa lá. E aí? Quem foi que levou? 180 aquela lanterna. 180? Ué. Aí alguém levou, porque eu deixei em cima da bolsa lá, pô. Deve estar muito longe já. Nós não vamos dar conta não. Aí eu vou falar, Ele disse pô, que não é responsabilidade dele, bababá, e aí fica enrolando. não, Deus não é não, mas aí. E aí o cara. Tá todo mundo lá, porra, aí. Vai e some, aí quer dizer que estão fugindo ladrão, né? Pra roubar as coisas da gente mesmo. Cadê cadê o menino que andava contigo? O Sila, né? Vamos, Samuca. tá internado. Aí tá internado, né? Agora que eu lembrei. Mas ele tava aí anteontem, pô. Então ele chegou. Tava aí anteontem. Ah, então ele chegou então. Fruta no meio da rua, ó. Assim que é. Essa é a característica aqui dessa cidade. É manga, jambo. Prefeito que planta uma árvore que não dá um fruto, dá só folha, só trabalho. Estou falando disso, ó. Fertilidade. Entendeu? Isso que nós estamos falando. Isso que nós vamos aprender no nosso sexo. A lutar contra a infertilidade. A lutar contra a improdutividade. Aquele ciclo em que a vegetação tá bonita, demora, acaba antes de dar fruto.
Bom dia. Voltando, o profeta Joel, ele fala de um contexto que não tinha cenário. Ele não teve como nomear um povo detentor com essa ideia, entende? Que detinha essa ideia de lutar contra 4 principados de uma só vez. Hã? Aí tá tua força, aprendendo aí. Lá mais embaixo a gente vai falar sobre esse principado aí. Hoje nós vamos falar sobre o contexto e o texto. Esse é o assunto hoje. Para você ficar bem massificado, para não ficar com dúvida. Não, galera. Bom dia. Ali. Aqui tem essa característica também. O povo é bem educado aqui, né? Ele não te vê e não fala. Eu estranhei, entende? Quando eu cheguei aqui eu estranhei, porque o amazonense, ele quando olha no teu olho assim, te encara, ele quer falar contigo alguma coisa, entende? Quer falar um assunto, ele te conhece, ele tem intimidade contigo. Isso é a característica do amazonense. Aqui eu estranhei, porque aqui eles estão sentados aí e ficam olhando pra ti. Caramba, ele vai levando o olho. Tu vai aqui, tu vai indo pra cá, ele fica assim. Aí eu estranhei, entendeu? Porque a gente no Amazonas, quando faz isso é porque conhece, entendeu? Ou tem intimidade. Não, nós só vê o indivíduo e faz assim, ó. Olha pra ti, vira pra cá. Aqui não, eles olham assim, aí fica. E fica mesmo. Eu estranhei, entende? Estranhei porque o meu olhos é tem espírito das ruas, né? Ele que nem outro. Eu, qual é, mano? Tá me olhando por quê? Várias vezes eu quis, mas depois eu vi que é a característica dele. Eles são bem receptivos, entende? Com pessoas de fora, tratam bem, eles dialogam bem, tem diálogo com todos, não são fechados, entende? Eles são bem comunicativos, eles são bem fortes mesmo na visão, se tá olhando pra ti, ele olha mesmo, entendeu? Com o teu olho mesmo, e tu fica fica um pouco intimidado, entende? Já quer, entendeu?
É principalmente homens, é com todo mundo, é a mulher, homem, tudo é desse jeito. Entendeu? Se ele quer ver, se ele quer alguma coisa de ti, ele fica te olhando, entendeu? Então eu peguei, aí eu dou bom dia. Aí corto o olhar deles. Mano, aqui tem que pedir. É por aí. O outro foi lá por mais longe. Então hoje você aprendeu sobre o contexto de Joel, que ainda não tinha surgido esse povo, então ele não teve como dar nome, né? Dar nome, ele não podia dizer que era cristão, que naquela época não existia isso aí. Jesus ainda não tinha nem. Não podia dizer que era crente, porque não existia. Então ele achou dificuldade em caracterizar. Esse é o contexto. Por isso ele pergunta, né? Ao escrever o seu memorando, ele pergunta: aconteceu isso em vossos dias? Nos dias de vossos pais? Aí é o contexto. O texto fala do crente, do cristão. Povo numeroso é que ninguém consegue numerar, né? Ninguém consegue numerar o povo cristão. Isso é conversa. Só Deus sabe o tanto do seu povo. Só Deus sabe quem é seu, quem não é. Só Deus sabe quem é suas ovelhas, seus filhos. Por isso é inumeroso. Inumerosos. Está escrito lá. Inumeroso. Numeroso. É inumeroso ou é numeroso? Agora eu esqueci. Deve ser numeroso, não é inumeroso, não. Mas é. Mas quer dizer incontável, entendeu? É no contexto do contável, do incontável. Povo incontável em números. Povo muito grande. Então, e ele traz de forma figura, porque quando você recebe a palavra, você tem que botar uma figura.
Porque a palavra é ministração, entendeu? Quem vai botar as figurinhas é você. Entendeu? Aí ele começa a falar de um cenário do campo, onde era esse assunto que nós vamos falar são principados de demônios que combate o ciclo natural da vida. Bora! Não, é o canal, tô fazendo vídeo pro canal. É aqui o teu ponte? É aqui que é meu ponto, aqui, meu irmão aí, meu irmão. Bom dia. Tá Como é que o senhor? Opa, um ótimo dia pra você, irmão. Obrigado, meu filho. Salve, salve. Oxe, Falou. segunda-feira vai lá no centro. Falou. Na hora, tá ligado? Tá. Então é um contexto que é um contexto que foi difícil figurar, entende? Porque não existia esse povo, não tinha como falar desse povo, a característica desse povo, se não fosse com o contexto do maior poder da época, né? Que era o poder econômico do povo de Israel. O povo de Israel sempre foi forte na agricultura, entende? Sempre foi forte. A fertilidade sempre foi forte. Na prosperidade, né? Ele sempre foi forte nesse aspecto aí. Então, essa legião não, principado, né? Legião é menor do que um principado, sabia disso aí? Matéria de angiologia. Então, são 4 principados. Olha a força de um povo desse. Força de um exército. A gente vai estar estudando. Hoje você entendeu sobre o contexto. Voltando a frisar de novo. O contexto foi difícil figurar. Porque ainda não existia. Ele lá não estava em existência, entende? Não tinha um povo que era detentor dessa ideia, com esse poder, entende? Com essa dimensão de fertilidade, entendeu? Não tinha com o poder, não tinha um povo que ele pudesse exemplificar a grandeza do crescimento dele, entende? Ainda não tinha. Nunca houve, né? E nunca vai haver, nem no passado, nem no futuro. Jesus nos entregou essa herança aí, né? É nossa, é dos cristãos. Tanto é que o profeta Joel fala sobre
que os cristãos iam submeter o povo dele, sujeitar o povo dele. Está escrito lá, presta atenção na palavra. Se liga. Então ele começa perguntando, né? É o contexto. Aí é o contexto, se dá o contexto. É o que se fala aí antes do texto. E o texto é o que se fala no presente. Então é interessante que ele tinha que colocar o sermão dele, ele tinha que escrever no registro uma oração em que ele se inclua também no contexto. Não é que é interessante? Porque ele mesmo ia ficar no contexto. Ele não ia entrar nem no texto. Então, ele começa com interrogação, né? Interrogação e dando ordem para os camaradas, né? Passem isso para os seus filhos para os seus filhos, os filhos dos seus filhos para os seus filhos, e o filho deste para outra geração. Porque uma geração vai até 4, né? Depois daí já começa outra geração. 4 é 4. São 4 filho, neto, bisneto, teteraneto. 4. Aí já o outro lá já é outra geração, já se levanta outro ancião. Entendeu? Assim que funciona. Vai até aí. Aí pra lá já se levanta outra geração. Aí ele... Interessante que ele não ia entrar nem no texto. Ele tinha que botar no seu... uma forma de que ele não entrasse no texto, entendeu? Porque não tinha como ele se colocar no texto. Porque já não tinha surgido o povo. Ele Porque mesmo o povo de Israel sendo poderoso, a questão da fertilidade, da prosperidade, sendo um povo bastante abençoado, ainda não tinha chegado a capacidade em que ele queria colocar esse povo, entende? O povo de Israel ainda não tinha conseguido chegar
nem no passado, nem no futuro, ele não ia conseguir chegar nesse nível de fertilidade, nesse nível de ciclo de vida abençoado, entende? Porque esses principados que ele vai falar, que a gente vai falar nos próximos capítulos, a característica dele é combater a fertilidade de uma nação, de um povo, de uma pessoa. Ele combate o ciclo de vida da pessoa. Ai! O cachorro tá bravo. Porrada no portão. Ele combate o ciclo de vida da pessoa. Então a gente vai aprender tudo isso aí. Eu tô fazendo o aprofundamento das séries. Hoje você entendeu o contexto que ainda não tinha surgido. E o texto é que é agora que os personagens começam a aparecer do texto. Depois de Jesus Cristo. Na realidade ele estava falando da geração de Jesus Cristo, da fertilidade de Jesus Cristo. De que uma pessoa ia ser tão fértil, ia gerar povo povo numeroso. Povo incontável. Só Jesus para fazer isso aí. Teve homem que fez isso aí. A China, que tem bilhões, chega nem os pés ainda. Jesus é fértil demais. O povo de Jesus Cristo é fértil demais. Onde chega, o negócio tem que ser abençoado. Então esse principado que nós vamos estar falando aí, batendo ele nele. Vamos fechar essa porta aí. Que não deixa o povo crescer. E outra coisa, eu vou logo ter que falar, para depois te dizer que eu não tenho avisado. Não fica focado só numa área. 4 principados, mano. Ele age em tudo quanto é parte do indivíduo. E a gente vamos identificar eles na tua vida, na minha vida. Entendeu? Estamos chegando já no local do nosso propósito. E Deus quiser, amanhã a gente vai estar falando do versículo 2. Hoje a gente falou do versículo 3 e 4. Hoje nós falamos do versículo 1 e 2. Amém? Bom dia.